Nosso convidado de hoje é engenheiro civil, mas é um apaixonado pela pecuária, principalmente Nelore de Elite, Lara. Exatamente. E não só isso, eu tenho certeza que você já viu essa carinha na sua telinha, porque o nosso convidado, sim, eu tenho que falar porque tá na moda, já participou do BBB. Quem será que é? Será que você tem algum palpite? Já deixa aí nos comentários antes mesmo da gente começar. Perfeito. Então vamos aos recados que a gente tem que passar para você que já tá chegando aqui agora. Já vai sentando o dedo nesse like aqui, ó, embaixo. Já vai inscrevendo no canal também e compartilhando esse conteúdo aí mundo afora. Exatamente. E não esqueça também de acompanhar o nosso canal de notícias, que é o www.agro2.com.br. E aqui dentro do YouTube também a gente tem um canal de cortes. Você conhece esse canal de cortes? Como é que funciona, Pedro? É isso aí, só você colocar aí na pesquisa, ó, Cortes Agro 2, que você vai encontrar várias frações do podcast em pequenas pílulas. Às vezes você não tá com tempo para assistir o episódio todo, mas você vai lá e assiste um cortezinho que fica bem bacana também. É isso aí, não para por aí não. Nós também estamos no TikTok e no Instagram como Portal Agro 2. Nós estamos bem movimentados, hein? Que é Tá isso? crescendo. Todos os Toda canais. semana viraliza um vídeo lá no TikTok. É isso aí. Então vamos subir a vinheta? Vamos, roda a vinheta. Bom dia, boa tarde, boa noite. No episódio de hoje, já estamos aqui hoje para conversar sobre um assunto que a gente é apaixonado, que é a pecuária, principalmente a pecuária de elite, né? Falando mais aqui sobre Nelore. E hoje a gente trouxe um especialista lá. Exatamente. E até surpresa para o grande público, porque a gente, como eu falei, nós estamos acostumados, conhecemos esse rapaz, né, na televisão e a gente nem imaginava que ele é especialista em pecuária. Você está curioso, hein? Eu tenho certeza que você já está curioso. Quem eu vou até ler aqui, ó, que ele é agropecuarista, empresário e proprietário das fazendas Pedra do Ouro, Floresta Dourada, Santa Lúcia. É isso. Então, chega para cá, nosso convidado João Maurício Dantas. Como é que você tá, João? Como é que tá? Tudo bem, Pedro? Olha só, é um prazer estar aqui com vocês. Nós vamos aqui bater um papo aqui descontraído, vamos falar de tudo que vocês quiserem. Vamos falar de Big Brother, vamos falar de pecuária, vamos falar de o que vocês quiserem, nós vamos bater um papo aqui descontraído. Coisa boa, a gente fica muito feliz em você ter aceito o nosso convite. Ele chegou aqui todo esbaforido no bom goianês, falou, olha, acabei de sair da roça, mas veio prestigiar a gente, veio aqui participar desse podcast que antes mesmo da gente começar a gravar já estava super legal, a gente estava aqui bombardeando o João, querendo saber de tudo, perguntando de tudo. Ele já estava doidinho, agora ele vai ter que repetir tudo de novo, porque aqui a gente gosta de perguntar, né, Pedro? Vamos começar contando aqui, João, como é que se iniciou essa sua trajetória dentro do agronegócio, até a gente chegar, né, nessa parte do Big Brother, que eu sei que tem muita gente que quer escutar. Mas, enfim, conta um pouco pra gente de como que foi esse início, de onde surgiu a paixão pela pecuária na sua vida. Então, a paixão pela pecuária surgiu assim, não foi nem muito eu que quis entrar nisso. Eu fui meio que forçado no ano 2000, eu ainda garoto, fazendo faculdade de engenharia civil, ao qual vim me formar posteriormente. Em qual universidade? O Federal de Goiás. A melhor do Brasil, tá, gente? E aí houve um acidente automobilístico que meu pai foi envolvido. Também ligado na época, na oportunidade ao agro, alguns pecuaristas estavam indo visitar umas centrais de reprodutores no interior de São Paulo e em Minas. Aí houve esse fatídico acidente. Na oportunidade, como sou filho único, eu tive que pegar no chifre do boi, né? Tive que aprender a tocar o negócio, coisa que eu era totalmente inexperiente, né? Ainda não tinha chegado o meu momento ainda, meu pai ainda não tinha começado a me passar isso, eu tive que aprender na marra mesmo. Você veio do Rio, né? Você estava contando pra gente. Eu sou nascido no Rio de Janeiro, assim como meu pai, apenas a minha mãe, que é goiana. E aí eu fui meio que pegando gosto, né? Naquele início por obrigação, né? Porque tinha que tomar conta, patrimônio da família e tal. Eu fui pegando gosto e estou até hoje, aí, 22 anos, apaixonado pelo agro. Mas essa paixão, ela foi vindo, então, aos poucos, porque eu imagino que como as coisas aconteceram na sua vida foi totalmente inesperado. Primeiro que foi uma perda
inestimável, né? Não tem nem como a gente mensurar isso. E depois, logo em seguida, você se vê obrigado a entrar nesse mundo, nesse universo que para você era completamente diferente. Você se sentiu confortável ao entrar ou essa paixão foi vindo com ali o manejo do dia a dia? Não, ela confortável não tanto. Era muito jovem, muito inexperiente ainda. E a minha família, boa parte dela é do Rio, então eu meio que fiquei um pouco só aqui. Mas eu fui para dentro da fazenda mesmo. Eu digo que eu trabalhei alguns anos como um peão da fazenda, junto com eles lá, aprendendo, tentando absorver um pouco da experiência de cada um ali, que já tinha alguns anos de experiência, né, na agropecuária, né? Então, fui trabalhando dessa forma, aos poucos aumentando meu conhecimento, né? E aí eu fui, obviamente, estudando sobre o assunto, fui me inteirando e fui dando meus pitacos. E aperfeiçoando meu olho, né? Porque um dos fatores, um dos trabalhos que meu pai estava iniciando, e que hoje eu já tenho um certo know-how, que é no ramo de gado de raça, né? Gado de elite. Então, você vai lapidando o olhar para você conseguir identificar pequenas diferenciações, né, de um animal para outro, né? A gente estava até no episódio anterior a esse podcast, com o pessoal da Estância Tamboril, a gente estava conversando com o Bruno Thanos e ele estava contando que a avaliação é muito subjetiva. Por mais que tenha as métricas, né, de animal lá de epimuras, de cernelha, altura de cernelha, altura de cupim e não sei o quê, né? Mas vai muito do olho do juiz, né? E do olho de quem está treinado a selecionar animal que de fato vai para a exposição, né, João? Ao você avaliar um animal, uma avaliação ela é um tanto quanto subjetiva, né? Mas tem os pré-requisitos básicos. Você tem os pré-requisitos que eles fundamentam toda a tua análise, mas nos finalmente a tua análise é subjetiva, porque você que diante da tua avaliação, do teu gosto, você dá pesos diferentes para aquilo que você julga que é mais importante. Eu posso ser um juiz e eu colocar como mais importante para uma fêmea a precocidade sexual ou a habilidade materna. O outro pode achar a parte de aprumos ou a parte de racial. Então, cada um tem a sua particularidade. E obviamente, a gente tem buscado na raça tentar chegar o mais próximo possível de uma padronização de melhor indivíduo, né? Ou seja, tentar valorizar, fazer uma padronização dessa análise, né? Mas ainda não conseguimos isso, porque ela é muito subjetiva. É como você fazer eu digo, a gente estava até brincando aqui antes, é como você fazer um julgamento de Miss Mundo, né? Você de tem Miss ali a Lara entende, viu? Você tem um monte de Miss mulheres... Mundo, inclusive. Pois é, você tem um monte de mulheres lindas ali, mas cada uma com as suas particularidades, né? Seus pontos. Então, os juízes estão ali, eles vão julgar, mas eles têm os gostos principais deles. E ali, na hora do julgamento, ele vai fazer prevalecer esses gostos pessoal deles. O gosto pessoal. Realmente, como a gente até comentou no episódio anterior, de fato é muito subjetivo. Agora, me conta uma coisa, como é que você faz para administrar? Porque são 4 propriedades. E como é que você faz para dar conta de tudo isso? Na verdade, são 5, que uma delas é praticamente dividida por um rio, então acaba que eu considero que são 2. Só pula o corgo já tá lá do outro lado. Mas não tem que dar a volta, não dá pra pular, não. É complicado. E eu sou meio só, né? Lógico que eu tenho uma equipe grande aí por detrás de mim, mas acaba que eu sou muito perfeccionista, então eu acabo tentando ficar próximo de tudo, acompanhando tudo, então é um pouco cansativo. Sim, eu imagino que você tem que ter uma equipe ali multidisciplinar. Processo bem muito definidos, bem, né? Sim, muito bem treinada, inteirada, porque uma só já dá trabalho. Agora eu fico imaginando aí você 5, né? Tendo que pular o córrego ali, como é que faz? E o gado de raça, né, o gado puro, ele tem uma série de particularidades que te dão um trabalho muito maior do que, por exemplo, você pura e simplesmente criar vamos dizer assim, ter um gado de corte comercial, apenas macho, né? Comercial. Eu digo sempre que você tem lá, um exemplo, 500 vacas matrizes puras para você fazer a gestão desse rebanho, dão mais trabalho do que 5.000 garrotes na engorda, por exemplo. Perfeito. Que é um trabalho, um manejo muito mais simples, né? Esse aí tem toda uma particularidade, desde a parte de
de acasalamentos, da parte de comunicações, que tem que ter tudo muito bem alinhado para que não tenha nenhum equívoco, nenhum erro, para que qualquer equívoco no meio desse caminho, você pode perder esse indivíduo, né? Porque só para explicar para quem está acompanhando a gente, João, o gado certificado, né, ele é vinculado a uma associação de raça, que no caso do João, que é Nelore, é a ABCZ. Então, tudo que acontece na vida desse animal tem que ser registrado e tem que ser comunicado, porque tem uma ficha, né, João? Um documento lá que é o pedigree desse animal que traz toda a genética dele, peso de desmame, peso do nascimento, a medição até da bolsa escrotal, enfim, são vários pontos que são medidos e são registrados ao longo da vida do animal. Então, quando ele fala que 500 vacas dá mais trabalho do que 5.000 animais a pasto, é porque ele tem que fazer o controle 100% individualizado e na régua, na ficha, né, João? Exatamente. O animal, ao nascer, você faz pesagens, 4 pesagens anuais desses animais, então você tem que estar trazendo esses bezerros no curral no mínimo 4 vezes ao ano para fazer o acompanhamento de ganho de peso, 2 feitas por um técnico da própria ABCZ e 2 podendo ser feitas pelo próprio pessoal da fazenda. Tudo isso você insere em programas, né, que são vinculados à ABCZ. E não só isso, você também tem que fazer todas as comunicações de inseminação dessas matrizes. O animal tem que ter o nascimento compatível com a data da inseminação. Então, tudo isso tem que ser comunicado em tempo hábil, porque você tem multa, você tem que fazer DNA para comprovar a paternidade desses bezerros numa amostragem de 10% do rebanho, ou quando é feito com atraso, você tem que fazer de 100% dos indivíduos comunicados em atraso. O que é o DNA? Você tem que coletar o rabo do animal, trazer para um laboratório. O pelinho do rabo. O pelinho do rabo da mãe, para você fazer o comparativo, que ele é filho dessa mãe com o reprodutor que você comunicou. Então, tudo isso é muito burocrático e trabalhoso. Trabalhoso, complexo, eu achei complexo também. Quando a gente fala aqui no universo de poucos animais, a gente é tranquilo, mas quando você começa a ter um número de matrizes grande, você vê que é bastante trabalhoso, né? Então não é fácil. Então é por isso que eu falo, é muito trabalhoso. E além disso, paralelamente a isso é uma parte, entre aspas, burocrática de escritório, né? Perfeito. Você tem todo o manejo natural de uma fazenda normal de corte. Sim. Porque o animal ali é um animal registrado puro, mas ele tem o seu manejo semelhantemente a um animal de corte normal, né? Então, você tem todo o trabalho normal de um criador que cria gado de corte, além de toda essa parte burocrática que acrescenta. Então, é muito trabalhoso. Você acha que o principal desafio é esse na criação desses animais? É essa parte burocrática ou não? Ou você acha que é um manejo mais desafiador? Eu acho assim, é um conjunto, né? Isso realmente é trabalhoso para uma pessoa que entra na raça, ela se assusta um pouco com toda essa coleta de dados e tal. Depois que você já está algum tempo mexendo, isso já vai fluindo naturalmente. E acho que até ajuda, né, a gestão da propriedade, né? Sim, a sua equipe também já vai acostumando. Os animais são todos tatuados, numerados, identificados com tatuagem na orelha. Depois, posteriormente, é colocada essa numeração da orelha na sua perna, que é o registro do animal fica na perna. Então, esse animal, aonde quer que ele vá, ele acompanha esse número, é como se fosse a placa do carro, né? Fica ali na perna do animal eternamente até a sua morte. Então, só que o mais, vamos dizer assim, que eu acho que é o mais, entre as trabalhosos, que aí gera você ter um conhecimento, é você fazer o acasalamento desses animais, para você conseguir animais melhoradores. Então, você escolher bons reprodutores que, no cruzamento com essas matrizes, vão corrigir os defeitos dessas matrizes para fazer indivíduos melhoradores. Então, você olha para a matriz, você identifica o que são os pontos que você gostaria de melhorar nesse indivíduo, e aí você tem que escolher um reprodutor que não tenha uma genealogia, uma genética semelhante, para você não dar consanguinidade, e que para que essa genética desse reprodutor complemente aqueles pontos que são inferiores na matriz. Esse, para mim, é a grande pulo do gato do negócio, né? A parte burocrática é uma parte
vamos dizer assim, de escritório, coleta de dados. Operacional, né? Operacional. Sim, que, como mesmo você falou, você vai se acostumando, né? A princípio pode parecer difícil, desafiador, mas ali no dia a dia acaba sendo uma prática corriqueira. Sim. Então, o grande desafio seria essa melhora, então. O grande desafio é isso, porque você tem que ter um conhecimento para você fazer isso. Agora, a parte de burocrática de escritório, você ensinando pessoas de escritório a fazer, a coisa vai fluindo. Mas essa parte, ela não é qualquer pessoa que faz, tem que ter E conhecimento. como que é feito isso? Para conhecer isso, para que não haja essa mistura, correlação sanguínea? Como que é feito? Em laboratório? Não, você Ou fala na hora do acasalamento? Não, antes disso, quando vocês vão escolher os animais, é pela aparência, é pelo DNA? Como que é feito isso para que haja essa cruza? Pra escolher os animais, eu não entendi. Para eles cruzarem, que você está Tá. falando que tem que ter esse melhoramento. Sim. Aí como que é feita essa análise? Vocês fazem isso Tá. em laboratório Não, ou é não. só... É o acasalamento. A gente faz esse acasalamento juntando 3 análises, né? O conhecimento visual dos reprodutores, o conhecimento visual e reprodutivo da fêmea, dependendo da era, por exemplo. Se é uma matriz que já produziu na tua fazenda outros indivíduos, você, ao conhecer esse indivíduo, você já sabe o tipo de produção que ela dá. O que ela transmite de positivo, o que ela transmite de negativo. Então, você já tem esse conhecimento do que você precisa melhorar nela. E as avaliações genéticas, que são analisadas pelos genes dos animais, juntamente com as suas pesagens. Ou seja, tem animais que são mais... tem uma tendência maior a dar leite, tem outros que têm uma tendência maior a dar musculosidade, área de olho de lombo, outros são precocidade sexual, outro é ganho de peso acima do ano, outro ganho de peso sobre ano, perímetro escrotal. Aí você tem uma série de réguas de DEPS, onde você vai tentar fazer um acasalamento para fazer não só a parte de fenótipo desse animal, mas a parte de régua de DEPS mais equilibrada possível. Porque você tem que fazer uma régua de DEP equilibrada. Por que equilibrada? Porque tem índices que são antagônicos, que se você conseguir um índice muito positivo, por exemplo, na parte de habilidade materna, você já perde numa outra ponta que é antagônica a isso. Por exemplo, na musculatura. Então, você não pode ir nem muito ao céu, nem muito ao inferno em uma característica, porque muitas delas são antagônicas. Você tem que buscar uma régua de DEP equilibrada. Que esse é o desafio maior, então. Que é o desafio maior. Acertar nisso. Caramba. E com a questão da avaliação visual, que é das mais importantes. Você saber olhar para aquele indivíduo, conseguir detectar aquilo que você precisa melhorar naquele indivíduo e, ao olhar para um reprodutor, saber prospectar que aquele reprodutor tem vai ser positiva. Condição de melhorar aquelas características que você identificou que são necessárias naquela matriz. Que entendeu? é isso? Que isso, João? Você é muito especialista. Pura. Domina. Ele domina de cabo a rabo aí o conhecimento. Sabe tudo. Da criação do Nelore Elite. Mas aí, né, deu para perceber que você está muito imerso, né, João, nesse mundo. E isso tudo aconteceu. Você tinha que idade mais ou menos quando foi essa transição aí que você aprofundou no Nelore? Então, quando meu pai faleceu, eu tinha 22 anos. Hoje eu estou com 44, 22 anos que eu mexo com isso. E é o que eu falo. Eu fui aprendendo isso gradativamente. Isso aí é questão de experiência. A partir do momento que você vai olhando e, obviamente, se interessando por aquilo, você vai apurando o olho para conhecimento de gado e tudo. E isso foi surgindo naturalmente. Aí eu fui pegando gosto. Ao longo dos anos, eu já me tornei... poucos anos depois, meu pai tinha falecido, eu tinha me tornado já o melhor criador do estado de Goiás, melhor expositor do estado de Goiás, ficando sempre entre os melhores aqui do estado. Já me tornei o novo melhor criador nacional. Que legal. Ficando também sempre bem posicionado, vendendo... Tinha um leilão que hoje em dia eu não faço mais aqui em Goiânia, mas eu fiz durante várias edições um evento dentro da exposição de Goiânia, um leilão que chamava Qualidade Máxima. Eu terminei na 9ª edição.
A gente conseguia faturamentos, algumas edições desse leilão foram o leilão de maior faturamento aqui do estado. Então, a gente, graças a Deus, a gente tem um nome bem sólido no mercado, as pessoas conhecem o nosso criatório, e isso faz com que a gente permaneça, continue, né? A gente vai tendo esse retorno, né? Isso vai estimulando que a gente continue, siga em frente. E seu foco é matriz ou é touro? Ou é matriz e touro? Então, uma coisa sempre leva a outra, né? Mas se você falar para mim assim, qual é o objetivo principal do teu criatório? É a produção de reprodutores melhoradores. Esse é meu foco principal. E nessa sua trajetória que eu vi que dá muito trabalho. Você me contando tudo isso, eu falei, meu Deus, isso é muito complexo para a gente que não está acostumada, que não vive ali no campo, e acredito que muitas pessoas estão escutando. É uma história realmente que ela traz uma complexibilidade, apesar que você traz com muita naturalidade, porque você já está acostumado. Em algum momento aí na sua trajetória, nesses 22 anos aí de fazenda, você pensou em desistir? Você falou, não, esse negócio de gado não dá certo. Vou mexer com outro tipo de gado, porque esse aqui está me dando muita dor de cabeça. Não, desistir nunca, até porque você não... Vamos dizer assim, mexer com fazenda, você não consegue desistir da noite pro dia. É difícil. Não tem jeito. Uma coisa é você ter um trabalho e você falar assim, olha, cansei disso aqui, vou procurar uma outra coisa, enquanto eu peço conta ali, fico um tempo ali descansando e procurando outra coisa. Fazenda, você não consegue mudar isso aí da noite pro dia, né? É meio complicado. Mas o que eu fiz foi diferente, né? A gente estava falando das fazendas, a Patrimônio eu adquiri tem 1 ano e meio. Eu tô fazendo me meter mais minha cara no negócio ainda. Eu sempre falo o seguinte, ó, na vida você acaba se especializando com uma coisa. Sim. Então, hoje eu digo que eu sou especialista no ramo de agropecuária. Se eu tiver que parar de mexer com isso por algum motivo um dia, eu não sei nem quem que eu vou mexer. Eu nunca nem pensei por esse lado, para te falar a verdade. Engenharia civil, nem pensar. Olha, lá atrás, eu ainda cheguei a falar assim, não, eu vou dar uma organizada aqui e depois eu vou voltar sair. pro meu ramo de engenharia. Aqui, né? Eu sempre digo que engenharia civil eu aplico lá na fazenda, nas minhas obrinhas que eu vou fazer lá e tal. E é um curso que abre a mente para muita coisa, né? Com certeza. Principalmente administrativo, né? Você exercita o raciocínio o tempo inteiro no curso, então você acaba abrindo um leque aí para tudo. E, obviamente, eu digo que eu uso assim, engenharia na pecuária. De certa forma, até eu fico brincando, quando eu estou num curral vendendo bezerro de corte, que eu também tenho gado de corte, não só o gado puro, aí eu estou ali, já estou fazendo a conta estou vendendo 100 bezerros, quanto que é o bezerro tanto, já fico fazendo a conta, já faço na cabeça, não, eu te faço por tanto e tal. Aí eu vejo sempre alguns com a calculadorazinha, eu estou lá fazendo na cabeça. E foi até legal você falar dessa questão de calculadorazinha, né? A gente sabe que é uma prática muito comum no meio rural. As planilhas, a caderneta, como é que você faz para administrar todas as suas propriedades? Existe um software que interliga todas elas ou cada uma tem vida própria? Na verdade, eu tenho... hoje, além de eu ter um software aqui do gado puro, tem um software específico. Mas o gado de corte, eu trabalho com... Eu mesmo formato algumas planilhas de Excel e faço o meu acompanhamento por ali. Existem vários softwares no mercado aí, hoje em dia tem várias opções, aí, boas opções, você sabendo trabalhar com eles são de grande valia, né? Eu trabalho ainda na questão com planilhas e tal, que é o mesmo formato, que eu acho que são mais usuais, práticas para mim. A vantagem da planilha também é que ela é moldável, né? O software muitas vezes é um produto de prateleira que você não tem como... adaptar a sua realidade do jeito que você gosta de operacionalizar, né, João? Sim, mas é engraçado. Teve uma época que até foi pré-pandemia, mas aí depois aconteceu de eu ter perdido um braço direito meu que era do escritório e tal, e aí eu não andei à frente. Mas eu cheguei a adquirir um software e eles tinham, que eu achei interessante, eles tinham como é que eu posso dizer assim, um setor lá que era de atendimento exclusivo para sugestões de clientes. Então, por exemplo, às vezes eu tinha uma sugestão que para o meu negócio eu achava que era interessante inserir naquele software. Por exemplo, olha, eu queria que você abrisse aqui um campo no animal para colocar
avaliação fenotípica, por exemplo. Que isso, talvez para uma outra pessoa, ela não interessa nisso, mas para o meu negócio, sim. E igual a mim, podem ter outros. Então, eles tinham um campo que analisava essas sugestões e eles, às vezes, faziam algumas inserções no programa que adequasse à minha necessidade. Eles tinham esse. Então, tem vários bons programas aí no mercado. Mas você ainda faz as suas planilhas ali mas de tenho Excel. feito elas porque, igual eu te disse, quando aconteceu a pandemia, eu perdi uma funcionária e foi logo quando eu ia fazer isso, que aí eu tenho que fazer todo um treinamento Sim. com essa funcionária para ela aprender a mexer, porque tem alguns programas que, no começo, tudo é muito complexo, mas depois a coisa foi mais normal, né? acontece. Mas aí, o time ali, quando aconteceu isso, acabou que eu não consegui prosseguir, aí eu não botei isso adiante. Aí eu permaneci com as minhas planilhas que eu já tinha mesmo. E como é que você faz ali na sua administração? É tudo uma coisa só ou cada fazenda você administra de maneira diferente, assim? Como se cada uma tem um nome, um CNPJ, entre aspas. Não, assim? não, é tudo, vamos dizer assim, não é uma pessoa jurídica, ainda é tudo vinculado a uma pessoa física, que é a minha mãe, né? Eu administro tudo no nome dela. Aham. Mas elas são meio interligadas. Porque eu tô te perguntando isso, é mais na curiosidade de saber como é que você administra tudo isso. Eu vou moldando de acordo com a situação das fazendas. Por exemplo, tem aquela fazenda que eu termino os meus reprodutores, que é a minha vitrine que eu falo, é como se fosse a loja. Tem a indústria, que é onde então você produz. faz essa separação das propriedades. Isso. Então tem a fazenda, vamos dizer assim, a maior, que é a indústria, vamos dizer assim, a indústria, que é onde está ali produzindo os bezerros e eles até a desmama. Aí eu tenho uma outra propriedade, que é a propriedade que eu faço a recria desses indivíduos. Aí eu levo boa parte desses indivíduos dessa fazenda para recriar nessa outra. E eu tenho a fazenda, que é a loja, que é a vitrine, que é onde eu levo os reprodutores para vender. E aí eu fico fazendo esse ciclo assim. Claro que, por exemplo, a fazenda da recria está um pouco apertada de pasto. Aí eu seguro um pouco os bezerros na fazenda, na indústria, na cria, um pouco mais para até a fazenda de cá dar uma melhorada de pasto. Aí eu vou fazendo, acompanhando isso aí para fazer essa logística dar certo. Mas é basicamente assim que eu faço, em 3. A quarta que eu comprei por último, eu comprei ela meio bruta, ainda estou arrumando ela aos poucos. Então ela ainda está engatinhando. Mas ela já tem finalidade. Já tem finalidade. Mas ela hoje ela está indo, boa parte dela, como ela tem uma indicação para agricultura, eu estou caminhando para uma parceria, achando um parceiro que vai provavelmente plantar soja em boa parte dela. Bacana. Ô, João, mas você com essa operação toda aí, igual você está explicando, todo esse nível de complexidade, e como é que foi parar um pouco essa atividade e cair lá no famoso Big Brother lá? Como é que foi isso, cara? Rapaz, eu fico brincando que as pessoas vão no Big Brother para ganhar 1,5 milhão e tal, eu tinha que fazer as contas de quanto eu perdi estando lá dentro. Pois é, ué, eu tô Você tinha imaginando. quantos anos, João, quando você entrou? Eu tinha 34 anos. 34. E você entrou assim, do nada. Então, na verdade, eu entrei, teve alguns motivos que me levaram a entrar, né? Como eu já mexia com gado puro, né, gado de raça, a gente sabe que tem, ainda mais hoje em dia, se você analisar, tem vários cantores, atores e tal, que mexem com esse gado de raça, porque ainda ou não a imagem deles serem pessoas conhecidas da mídia, isso ajuda, agrega na venda dos animais dele, dá uma visibilidade maior. Sim. Então, Você pensou nisso, então? então pensei nisso. Na exposição, né? por Sim, exemplo. eu pensei que isso pudesse vir a dar um plus no meu negócio, né? Então, quando eu fui convidado, no primeiro momento eu refutei. Eu peguei e falei, acho que não. Porque Mas são eu- universos muito diferentes. Sim. Completamente É, diferentes. E E também é uma- pelo que você falou, né? Eu ia meio que largar o meu negócio aqui para entrar lá e eu não tenho um irmão, um pai Alguém que de pudesse confiança. Pra deixar estar tomando conta. tomando conta e tal. Então, como é que eu ia fazer isso? Mas aí eu fui deixando rolar. Eu, no primeiro momento, eu achei que não ia virar. Eles me acharam, começaram a
participar de algumas entrevistas, mas eu falei assim, eu vou tocar nisso aqui, mas não vai dar em nada. Eu tenho certeza que ali na frente eles vão me cortar. E aí eles, não sei por que gostaram de mim, e me resolveram me botar lá, e eu já estava lá, né? Eu falei assim, agora eu também não vou dar um passo para trás. Agora Já Não fez vou o pedir pra processo sair, todo, né? não vou dar 3 tapinhas, eu vou para frente. Aí eu peguei e encarei o programa, até como um desafio também pessoal também, né? Ali é um desafio psicológico muito grande, né? Imagino. Então eu Deve ser queria fácil, também não. até fazer um teste E psicológico. você em fala mim. que foi um desafio psicológico porque era muito difícil conviver com pessoas totalmente distintas que você nunca viu, ou pela própria complexibilidade do programa, que é você ali está às vezes recebendo uma ordem, não, agora é hora de fazer isso, agora é hora de fazer não sei o quê. Querendo ou não, você estava com a sua vida exposta ali, apesar que você estava vivendo ali, né, naquele ensaio, mas era a sua vida, era o que você pensa, o que você come, o que você fala. Então, você acha que foi um compilado de tudo, essa dificuldade? Eu acho que a principal dificuldade do Big Brother realmente é você relacionar com pessoas que você nunca viu na vida, enclausurado numa casa onde você não tem nem como ver as pessoas que você gosta, né? Você ter a liberdade de você ir e vir. E tá Você 24 horas olhando pra cara da Você fica pessoa. 24 horas sendo observado e julgado, né? Você não comete crime algum e você está ali para ser julgado. Você sai dali com um rótulo, né? Você sai dali o engraçado, o bobo, o traíra. Só te rotulam ali. De certa forma, você não fez nada. Tem gente que sai gravemente cancelado. Tem problemas até Hoje é muito pior. psicológicos. Hoje é muito que na pior minha do que o época. ano que acho você que hoje participou, tá porque pior. a internet não era tão forte e as pessoas também não se preocupavam tanto em rotular. Existia esse rótulo, mas hoje, além do rótulo, tem o cancelamento. Mas eu tive no meu programa um fato que até, talvez vocês vão se lembrar agora eu falando, um fato que marcou o meu programa, assim, no início, deu uma repercussão muito grande, que foi uma suposto caso de estupro dentro da casa, que eu lembro que na primeira semana teve uma festa, a primeira festa da casa, se não me engano, a segunda, um rapaz que estava no programa teve uma relação com uma moça e a moça estava muito alcoolizada e houve acho que as eu pessoas lembro. aqui de fora falando, ele Ela estava ele dormindo. abusou dela, ela estava Aham. dormindo e tal, e aí ele foi expulso do programa e teve uma certa investigação, a gente estava lá dentro, né? Não viu não nada. teve, né? não viu, não ficou sabendo direito, porque eles não contam nada pra gente, mas houve todo um bafafá. Saiu aí no Brasil inteiro, em todos os canais falando sobre isso, até no mundo, né? Foi divulgado isso. Então, teve esse caso no meu programa, mas hoje em dia está mais complicado, tem mais movimentação aí em relação a isso, né? E você ficou quanto tempo na casa? Fiquei 42 dias na Nossa, casa. é mais muito, ou hein, menos. cara? É muito tempo. Muito é quem ganhou, que ficou acho que 75, mais ou menos, 70 e tantos, quase 80 dias, Nossa, né? eu ia ficar maluco. E eu acho que eu hoje, não ia assim, aguentar, olhando não. para trás, você se arrepende de ter ido ou não? Não me arrependo. Eu não me arrependo porque eu não fiz nada que denegrisse a minha imagem, nem a minha, nem de quem é próximo a mim. Porque a gente eu sempre digo que a tua responsabilidade não é nem só para com você, né? Sim. Você representa a sua família, os seus amigos, às vezes até o seu estado. Eu, apesar de não ser de Goiás, mas eu fui representando Goiás. Eu me considero... Eu tenho um carinho pelo Rio, obviamente, mas eu, por viver boa parte da minha vida aqui, eu me considero goiano. Então, você vai representando o estado. E se você faz coisas erradas, isso recai sobre todo o estado, né? os seus amigos, né? Sim. Que Mas na hora você tinha essa consciência, porque tem gente que entra lá sem vida louca. Sim, mas é por isso que eu digo, a pessoa tem que saber, ela tem que se conhecer para ela saber até que ponto ela tem controle sobre isso. A pessoa que entra naquele sem pensar muito, às vezes tem pessoas que são uma bomba relógio. Essa pessoa lá dentro do programa é um perigo para ela própria. Ela tem que ter essa consciência, essa autoanálise para saber se ela deve ou não ir num programa desse, porque um programa desse é bem perigoso. E acho que é isso que o diretor procura. Não vou mentir pra você, não. Ele Hoje procura mais que pessoas que nunca. não têm essa autoanálise. Ô, João, e trouxe resultado pro seu negócio de fato que você Como você esperava? imaginava. Trouxe. Teve algumas situações engraçadas. Conta pra gente aí que a gente gosta de história. Eu tive venda de animal que foi
que eu vendi porque Era pessoas que João eram... Maurício do Big que eram, Brother. vamos dizer assim, fãs que estavam comprando. Fãs, modo de dizer, pessoas Sim, que simpatizavam, admiradores, se admiravam, aham. às vezes, com a minha postura lá. Aí... não tinham nem fazenda. Compraram o animal ali, estavam num leilão, compraram o animal, depois ia ver para onde ia levar, mas compraram Só pra pegar na sua mão lá. que eu- poder da mídia. para falar, ó, comprar um animal para tirar uma foto, coisas Poder assim. da televisão, hein? Que é isso, gente? É. Poder da mídia é algo surreal. Você se assustou a hora que você saiu com essa Muito. repercussão? Nossa, eu imagino. Muito, Porque eu falo assim, você está aqui em Goiás, trabalhava lá com gado, com pecuária, de repente você sai de um programa nacional, um programa super visto, e aí você sai, é o cara famoso. Você se lembra, eu fiz uma peça de teatro logo depois que eu saí com você. Sim. E então eu me lembro até hoje, essa peça foi uma das coisas legais que eu fiz pós-programa. E eu me lembro que quando eu entrei em cena nessa peça, que era Paixão de Cristo de Goiânia, nessa cena que eu entrei, no primeiro momento, eu entrei com a Cristiana Oliveira, que ela era A Maria. a Maria e eu era José na peça, e entramos só nós dois no palco, e eu até me arrepio hoje de falar, parecia que teve um gol num estádio de futebol, porque eram 25 mil pessoas assistindo a peça. Caramba. que E as legal. pessoas começaram a gritar porque aquilo ali estava muito recente e as pessoas, com a minha saída, elas se compadeceram muito porque acharam que foi um pouco injusto na oportunidade lá. Foi eu com outro amigo meu, foi um paredão não muito bem quisto pelas pessoas aqui fora. Então, houve ali uma comoção muito grande, as pessoas deliravam, gritavam, e aquilo ali, a gente fica assustado com aquela reação. Mas foi muito prazeroso, a gente sabia que a gente foi e saiu de lá vamos dizer assim, com um caráter inabalável, Missão né? cumprida. Integridade. Eu me lembro mesmo dessa ocasião que você falou que nós fizemos a Paixão de Cristo, eu só não vou lembrar o ano, foi logo quando você saiu. 2012. Falou- 2012. E aí eu lembro que você não tinha sossego. Todo mundo queria tirar foto com o João, inclusive eu pedi para tirar uma foto. Eu tenho uma foto também de Maria Madalena com o cabelo vermelho. Então, isso também deve ser assustador no início. E depois, porque aí com o tempo vem outros Big Brothers e aí vem outras pessoas. E quando essa fama, ela vem diminuindo, porque primeiro tem aquele calor. Eu vivi isso quando eu participei de um concurso de Miss, né? Vem aquele calor. Você é o top, o number one. Depois aquilo vem diminuindo, vem vindo outras pessoas, que é um processo natural. Sim. Isso fez alguma diferença na sua vida? Ou você falou, não, normal, eu entendo? Ou você falou assim, que pena que não... Então, Lara, não fez, eu vou justamente porque o meu coração não estava na fama, né? Na verdade, eu não tinha o objetivo de ficar famoso. Queria usar o Big Brother para Um trampolim para uma carreira de ator, de alguma por coisa. Não, exemplo. eu já tinha a minha profissão Bem sólida aqui, estabelecida. bem estabelecida, que era no ramo da agropecuária. Eu usei o programa por duas coisas, como uma experiência, sim, De vida. né? Para eu testar os meus limites, eu me testar e, ao mesmo tempo, com esse intuito aí que eu disse aqui de talvez dar um plus no meu negócio. Então, em hipótese alguma, eu vislumbrei fama ou alguma coisa ligado a isso. Por esse motivo, eu não tenho problema com relação a essa diminuição gradativa, né, que ela é normal, vai entrando os próximos programas, Sim. as pessoas vão ficando em evidência, aquelas que já estavam vão decaindo. Mas isso para mim foi super natural, mas eu sei que tem muita gente que não é bem assim. Tem pessoas que entram em depressão, Sim, realmente. não aceitam, não conseguem conviver mais. entende a Elas vão dinâmica, para né? lugares e elas não serem reconhecidas, isso para elas é um absurdo, fere elas ficam... Complexadas, neuróticas, né? Sim, mas isso comigo foi super tranquilo. Pelo contrário, em alguns momentos eu estou em determinado... Eu me esqueço, normalmente eu me esqueço que participei. As pessoas aqui lembram. Sim. Eu encaro numa boa. Eu não, Tranquilo. É o que eu falo, eu não tenho vergonha nenhuma, não sou melhor do que ninguém porque participei, mas também não sou pior por ter participado. Sim, Porque sim. também tem gente que quer diminuir. E eu falo, não sou melhor, mas também não sou pior. Não cuspo Ei, no João. prato comer, mas também não me vejo melhor do que ninguém por isso, entendeu? Mas, por exemplo, ali, logo depois que você saiu da casa, por exemplo, eu penso que para você que foi organizar, por exemplo, um leilão, isso pode ter abrido, existe essa palavra? Aberto, muitas portas, né, para você, por exemplo, em termos de conseguir uma permuta para fazer um evento bacana, alguma coisa.
né? Deve ter ajudado também nesse E sentido. o contrário também pode ter acontecido, assim, de preconceito. É igual eu te disse, eu, graças a Deus, na minha passagem foi muito limpa. Foi positivo. Foi muito positiva, assim, eu não entrei em muitos embates lá dentro da casa, eu era um cara muito tranquilo, às vezes eu não sou tão tranquilo, mas lá eu fui muito tranquilo, eu consegui me segurar bem, e então eu acabei que eu acho que eu tive uma passagem bem tranquila, não me trouxe problemas aqui fora. Eu até vi, assim, porque tinha eventos que eu participava junto com outros ex-BBBs do meu programa, e eu percebia que alguns participantes tinham... algumas pessoas realmente ofendiam, falavam algumas coisas, e eu sou muito sensível. Eu sempre falava assim, cara, se uma pessoa fala um negócio desse pra mim, acaba com o meu dia. Se uma pessoa falar pra mim assim, cara, você é chato, você é isso e aquilo ali ia me fazer um mal, que eu ia ficar assim, baixo astral por uns dias. Graças a Deus isso não acontecia comigo, mas eu via acontecer com muita gente que passava lá, né? E eu, graças a Deus, isso não aconteceu comigo. Então, essa questão de portas fechadas, para mim, não senti. Realmente tiveram algumas aberturas de porta e eu... Do seu negócio. Do meu Teve também. Até de outros. Eu me diverti fazendo outras coisas. Por exemplo, a questão da peça de Paixão de Cristo foi uma experiência que eu usei. E eu participei de desfile, eu não sou modelo. Mas eu fui convidado para fazer um desfile aqui, outro ali. O que eu julgava que não denegria a minha imagem, que poderia, assim, condizer com a minha postura, eu ia lá e fazia. Fazia como uma experiência. Então, você ganhou dinheiro como não, BBB? Ganhei dinheiro. Não, vamos dizer assim, eu ganho dinheiro com a pecuária. Sim. Por isso que eu perguntei. Você ganhou dinheiro como BBB? O dinheiro que eu ganhei não me fez mudar de vida. Mas eu ganhava dinheiro. Eu dizia que eu unia o útil ao agradável. Exemplo, eu era convidado para estar num local... Eu era bem tratado, eu recebia carinho das pessoas e ainda ganhava por isso. Eu acho isso um máximo, né? Presença VIP, né? Muito comum, né? Sim. Tava tudo certo. E não te atrapalhou, então, no meio da pecuária? Não te atrapalhou em questão com os fazendeiros? Pelo contrário, foi até muito engraçado. O meio do agronegócio tem desmistificado um pouco, mas naquela época, que isso era 10 anos atrás e tal, você ainda tinha aqueles pecuaristas mais conservadores, né? Sim. E tal. E eu lembro de ver outros pecuaristas do gado Nelore falando, olha, você no seu paredão, você juntou um monte de pecuarista aqui que nem TV assistia. Que legal. E os caras se juntaram, um monte são mega empresários, caras assim, que têm... empresas em outros ramos também, eles têm a pecuária, mas tem outras empresas, caras de empresas realmente grandes, os caras ali torcendo e tal, se envolvendo com uma coisa que eles nunca se viram antes, não é que eles falavam. Descobriram o BBB ali, quando você entrou. Quando eu saí, eles falaram, cara, fui obrigado a assistir por sua causa. Então eu fui entretenimento para essas pessoas então também. foi uma experiência ótima. Muita então, responsabilidade, quando você coloca assim na balança, o saldo foi super positivo. Para mim foi. Eu não falo para as pessoas, cara, vai, porque cada um tem as suas atitudes, então pode ser perigoso. Mas para mim, eu não me trouxe consequência alguma. E qual que foi o fato mais legal, assim, ou que você nunca tenha falado assim abertamente, publicamente, que você lembrou? Uma curiosidade bacana aqui para a gente deixar nesse podcast, para ser o nosso... Você fala ligado ao Big Brother. Assim, o que teve de mais legal, assim, ou quando você saiu, o que você vivenciou, e também uma coisa muito ruim. O que você pode apontar? Porque o salto foi positivo. Mas o que você acha, assim, uma coisa que você fala, nossa, isso foi horrível. Às vezes um dia você estava lá na sua casa de cueca, alguém viu, tirou uma foto e postou, sei lá, alguma coisa assim, né? Porque o pessoal acha que... O que acontece muito, né, Lara? Que você vai entender muito bem. A gente que trabalha com comunicação, às vezes quem está do lado de lá, por acompanhar muito o seu trabalho, já cria meio que um relacionamento com você. Já tem uma amizade. De intimidade, quando te encontra pessoalmente, já vem como se te conhecesse, mas do outro lado, você não conhece a pessoa ainda. Né? E assim, já aconteceu comigo, às vezes, de ser abordado, né? Lógico, né? Numa dimensão muito menor, da pessoa chegar e eu ficar assustado, né? Falou, tudo bem, beleza? Alguma coisa nesse sentido, assim, por exemplo. Olha, o que eu acho que é pior, assim, disso tudo, é porque é um caminho sem volta, no sentido que você...
partir do momento que você entra num programa desse, seu nome fica marcado para o resto da vida ali, Sim. né? Você Então, sempre vai ser o BBB de 2012. Sim, então por mais que, igual eu, já fazem 10 anos que eu fui no programa, obviamente não estou mais no auge da fama, pelo contrário, já ficou há muito tempo atrás, mas se eu faço qualquer coisa que sair fora de uma normalidade, o meu nome vem à tona ligado àquilo. Coisa que se eu fosse um indigente, uma pessoa comum, sem ter passado por um programa desse... Seria mais um fato. Passaria ali normalmente. Por exemplo, se eu fico bêbado num evento e caio, se eu sou um cara ali desconhecido, normal, levanta, vai embora, acabou. Tá ali, Assim, um amigo pega e tal. ex-BBB. Mas se eu sou um cara que eu já participei desse programa, alguém pode tirar uma foto, aí joga para algum site de fofoca, alguma coisa, e ali... E uma coisa que foi pontual, vira um tabloide para denegrir. Para denegrir. Né? Então, esse eu acho que é o grande ponto negativo de você ter essa exposição. De tudo que você fizer na sua vida daquele dia para frente pode vir a ser lembrado. E eles gostam de lembrar principalmente as coisas ruins, né? Se você tá ali ganhando um prêmio de Nelore, ninguém vai falar. Ninguém vai querer botar... João Maurício, se for no dia seguinte, um se for no ano seguinte, eles ainda botam. Mas se for 5 anos depois, deixa ele com o prêmio dele. Mas se eu bato o carro e alguém se machuca, aí tá na primeira página da negócio. Então, esse é o ponto negativo, né? E o de positivo, assim, ou alguma coisa muito legal que aconteceu com você na casa, ou depois que você saiu da casa, que você guarda com carinho, uma lembrança bacana? Então, uma coisa que eu guardo, assim, que para mim, assim, que foi super legal, é porque eu, na minha infância, eu era muito fã dos Trapalhões, né? Então, eu adorava assistir os Trapalhões. Da nossa época, eu também, todo domingo, era uma delícia sentar com a família. Tinha os filmes dos Trapalhões, também adorava assistir os filmes Saltimbancos, Trapalhões. Eu era fã da Xuxa também, viu, gente? Deixa eu contar. Então, assim, eu era apaixonado, eu assistia os Trapalhões, Didi, Dedé, o Mussum, Zacarias, eu era apaixonado. E quando eu saí, ainda existia ainda o programa do Didi. E aí eu fui convidado para fazer uma participação no programa do Didi com o Didi. Então, aquilo ali para mim achei um barato, porque ele estava ali um cara que eu era... Que marcou sua infância, fez parte da sua geração, da sua assim vida. como a Xuxa também, eu assisti o programa da Xuxa criança e tal, o Didi foi um que marcou. Então, eu me lembro, eu tive acesso a participar de um programa desse, por causa que eu fui no Big Brother. Então, foi uma coisa legal. Que lembrança legal. Que excelente recordação. Tomou café com a Ana Maria lá no outro dia. Nessa época não tinha, eu acho. Não, tinha, mas não era todo mundo que participava. Eles chamavam mais, assim, lá no final do programa, ou quando era alguém, assim, bem polêmico. Mas na oportunidade, tem uma questãozinha, assim, meio desagradável, porque... Eu acho que... Eu acho bom de entrevistar o João, que ele vai... Antes dele falar, ele já muda a cara. Eu falei, ixi, eu já... É porque eu acho... quando eu saí do programa, acho que o Boninho não ficou muito satisfeito comigo, sabe? Não ficou? Não ficou muito satisfeito comigo. Algumas coisas de bastidor ali. E aí eu acho que... E ele tem acesso a alguns programas alguns programas que ele... Vamos dizer assim, ele é o produtor do programa. O da Ana Maria Braga é um deles. Eu acho que ele não quis muito que eu fosse lá na Ana Maria Braga. Por isso que eu fui só em outros ao qual eu não tenho vínculo com ele. Fui no Faustão, no programa do Didi, naquele da... como é que chama? Da Praça não, aquele de comédia, como é que é o nome, cara? Até fugiu. Zorra Total? Zorra Total. Você participou do Zorra também. Do Zorra também. Que legal. Esse aí eu participei. Acho que faz parte, né? Um pool, né? Ali quando sai do Big Brother, você compra uma agenda, né? O video show. Esses aí eu participei de todos, né? Já tem uma meia sequência ali, mas que não é engessada. Hoje em dia já ficou mais sistematizado, mais assim, sistematizado. né? Naquela época ainda ficava meio
Não era todo mundo que participava do Didi. Aham. A pessoa tinha que gostar de você para participar do Didi. Tanto é que não era todo mundo que ia. Não era todo mundo que participava do Zorra. Sim, hoje, por O exemplo, Faustão, todo mundo participava. Isso. O Faustão era todo mundo. Aham. Não era Igual todo hoje mundo Ana Maria, né? Hoje Ana Maria, todo hoje Ana mundo Maria, todo participa mundo. também. É. E Se ela naquela época, gostar, não. eu sei que hoje ainda tem um contrato, né? Depois que você sai da casa, você tem que ficar um tempo ainda vinculado à emissora, né? Sim, era engraçado isso, quando é desse contrato. Eu tinha o contrato, você não podia dar entrevista para outros emissores, então era muito engraçado que você, vamos supor, estava num evento, alguma coisa assim, então já vinha Turma aquelas do Pânico. emissoras querendo pânico, exatamente, o pânico, não sei o quê, vinha te entrevistar. E aí tinha a gente ficava morrendo de medo de entrevistar por causa do contrato e tal, de dar entrevista. E aí você não falava nada, e os caras Zoava com a sua descia cara. a lenha em é. você, porque olha aí, o cara já tá se achando, não é ninguém. E, pô, não tô isso. falando que eu não posso, senão falava o que você quisesse, entendeu? E aí você saía de lá com, vamos dizer assim, o cara espalhava mal de você e você não tem nada com isso. Você tá cumprindo com um contrato que você assina antes de entrar no É bom programa. que aí entra com um processinho e ganha um dinheirinho, né? Pois é. Na verdade, eu acho que a Globo nem chega a esse ponto. Só se você fizer uma coisa muito esdrúxula. Sim. Mas você fica com medo, né? Aí Só você fala mal, de repente, da emissora. Contrato ou milionário falar nas falar costas, demais, né? fizer uma entrevista muito longa, uma coisa que for caracterizar Expor, muito, né? Talvez expor Agora, uma os entrevistazinha diretores rápida, ali. alguma palavrinha aqui, acho que não teria nada demais. Mas eu ficava todo sem graça. Mas algumas vezes eu ainda respondia um sim, não, legal. Tentava ser o mais sucinto possível posso para não ter falar. problema. Com uma multinha milionária nas costas, Não, e né? para retomar, então, a agropecuária, então demorou, então, porque eu imagino que o volume de trabalhos que você estava nesse meio artístico foi grande, assim que você saiu. Aí, para você retomar 100%, falar, não, agora eu tenho que parar com isso, deixa eu focar nos meus negócios, ou foi um processo natural ou as duas coisas ao mesmo tempo? Não, na hora que eu saí do programa, eu voltei para minha profissão, né? A minha ocupação principal, mas eu tentava conciliar, porque eu sempre entendi o seguinte: quando você entra num programa desse, você tem uma série de pessoas que realmente se envolvem com você, né? Torcem por você. Aí tinha fã-clube na época, eu lembro que eu fui visitar os fã-clubes em São Paulo, em Brasília, e aí o pessoal reunia, fazia uma festa para você. Então, assim, às vezes eu nem queria ir, estava cansado e tal, mas eu falava assim, cara, eu meio que me sinto uma obrigação de ir, porque as pessoas torceram, fizeram mutirão de votos, se envolveram, falaram por você. Então, eu acho que você também... É o mínimo, Se uma você forma de gratidão. se dispôs a estar num programa desse, você tem que saber dos prós e dos contras. Não que isso seja um contra, mas querendo ou não, acaba virando uma obrigação sua. Eu vejo que você tem uma obrigação com as pessoas que torcem por você. Assim como eu acho que um cantor tem obrigação com os fãs. A gente sabe que às vezes é chato para um cantor, porque realmente... eu me peguei várias vezes sentado na mesa comendo e chegava um fã para tirar uma foto e tal. Isso de boca cheia. Eu levantava da mesa para tirar. Mas eu sei que aquilo ali comigo aconteceu durante 1 ano, talvez 2, numa maior escala. Eu sei que às vezes um cantor acontece 5, 10 anos, às vezes o cara dá uma má resposta, mas eu me continha para atender com o rosto, com um sorriso no rosto, porque se você não recebe uma pessoa assim, às vezes uma pessoa que torceu, que tinha você até como um ídolo, alguma coisa assim, e você às vezes frustra essa pessoa de tal forma que não é legal. Então eu tentava sempre receber bem as pessoas, fazer das tripas a coração para poder receber bem. Mesmo que tivesse cansado ou que a pessoa estivesse sendo um pouco inconveniente. Você tentava dar um jeito ali de resolver aquilo ali. Sempre tentei. E você saiu, então voltou logo para o seu trabalho. Voltei logo, até porque eu não tinha como mais. E aí você deixou não tinha isso... como. As férias minhas já estavam meio longas. Os 40 dias, né? Já estava de bom tamanho. Outra coisa legal que a gente não falou, que eu lembrei aqui agora, é o confinamento. Antes, né? Você fica antes. Eu lembro que aconteceu uma coisa muito engraçada. O campeão do meu programa, que por sinal era um cara do Mato Grosso do Sul, que era o Fael, era um que usava chapéu e tal, ganhou o meu programa. Ele era o meu melhor amigo dentro do programa. Ele e o Jonas, a gente fazia um trio lá. Mas o que eu juntei primeiro foi com ele, até por a gente ter
o mesmo ramo, né? Eu sou da pecuarista, ele é veterinário, então a gente meio que se juntou ali de começo, naturalmente, né? Coisa natural. Você ter o mesmo negócio, você acaba tendo o assunto. E aí eu lembro que ele estava me contando que a gente, uma semana antes, eles levam a gente para um hotel, né? A gente fica confinado lá nesse hotel. Sozinho, isolado. Sem TV, sem celular, sem rádio, sem nada. Nem um livrinho para ler? Não, eles deixam você levar um livro. Um livro, palavra cruzada, mas você uma semana dentro de um quarto. Nossa, é muito tempo. Você não age a palavra cruzada e livro. Você fica doido, você quer já comer o livro. Que faz parte da preparação psicológica, eu acho. Sim, e aí... Pro mal, né? Pro mal, né? No meu programa teve uma questão que eles sempre mudam, né? Que eram 16 participantes, 12 entraram, vamos dizer assim, de dia, e 4 eles deixaram para colocar dentro do programa ao vivo à noite. Né? Na época tinha uma plateia, né? Que até o Bial apresentava assim, tipo numa passarela, com plateia dos dois lados, né? E aí esses 4 participantes iam entrar à noite. E aí o Fael era um desses 4 que era para entrar à noite. Aí ele estava me contando que quando foi a hora da gente ir pro programa, eu fui antes, né? Aí eles chamam a gente dentro do quarto, e tava um maior movimento na porta do hotel, aquela bagunça, né? E tinha o patrocínio que era da Fiat, então cada um entrava dentro de um carro e a gente ia fazendo um tour pela cidade do Rio de Janeiro, dando tchau, não sei o quê, até chegar no Projac para entrar no programa. E aí o Fael disse que estava dentro do quarto dele e estava olhando pela janela e vendo os carros indo embora e ninguém chamando ele para ir. E ele estava uma semana preso, começou a espancar a porta, falando assim, eu quero ir embora daqui. Se vocês não forem me levar pro programa, eu quero ir embora da minha casa, me tira daqui. Aí diz que o segurança abriu a porta, falei, calma, cara. Calma. Você vai entrar mais tarde. Eu tô vendo que os caras estão indo pro programa, eu tô ficando aqui, eu quero ir embora, então... Cara... Coitado. Ele vendo o pessoal indo embora e ele ficando lá, achei engraçado ele me contar. Aí depois ele entrou à noite no programa. Aí o segurança Aí o segurança tranquilizou, ele queria ir embora. É. Aí chegou um diretor lá e falou, rapaz, calma, você vai entrar, mas à noite. Certo. Aí ele acalmou. Aí deu tudo certo. Mas aí lá, ô, João, como é que funciona assim? Você chega lá, o figurino, eles que arrumam pra você tem que levar a mala, essas coisas assim... Curiosidade boba mesmo. Não, você faz uma mala na sua casa e leva, só que você não pode levar roupas que tem marca, né? E aí, como boa parte das roupas, às vezes tem uma marca, uma Tudo tem Nike, etiqueta, né? Adidas, essas coisas, aí você faz a mala, mas você não sabe, você faz a mala aqui para ir para o programa. Quando chega lá, eles dão uma vasculhada na sua roupa, mas eles tiram medidas de você, né? Entendi. E eles saem às compras. Eles compram um pouco de roupa para você na medida da tua necessidade. E também eles tiram essas medidas porque durante o programa tem as provas. As provas, tem festa, que aí você... Que tem aquelas figurino roupas especial. das festas tem o figurino especial para cada festa, né? Tem um perfil, a festa... disso, a festa daquilo, então você veste a caráter, então eles tiram suas medidas para eles confeccionarem as roupas ao seu corpo, né? E me fala outra coisa, e lá é lenda ou é verdade? Cuidado que você vai causar um processo pra ele lá. Que o Boninho dá uns gritos lá, se a casa está muito parada, vocês estão muito parados, sem fazer nada, ele inventa uma ação, tipo assim, é algo que não é natural de vocês. Ele pede, vamos movimentar, que está muito parado, ou ele deixa, não tem nenhum tipo de direção. Eu digo assim, nos momentos que não é uma prova, nos momentos que não é um almoço. Então, assim, existe isso de ou o Boninho ou alguma outra pessoa falar, gente, vamos fazer uma dinâmica aí que esse negócio aí ninguém tá querendo assistir. Então, não, é até engraçado, quando a gente sai do programa, a pergunta base dá vontade de se andar. Essa pergunta? Eu devia andar com um gravador, já com a resposta, e falar assim, escuta aí, porque a pergunta maior, assim, como é que é lá dentro? Eles mandam, tem um roteiro, né? Todo mundo pergunta, Tem um não sou só eu, roteiro, eles então. mandam você fazer alguma coisa e tal. Eu pego e respondo assim, olha, se tinha um roteiro ou alguém que tinha que fazer alguma coisa, eles me tiraram fora da combinação. Que Eu você era não um bobão recebeu lá. nenhum. Ninguém me mandou fazer nada. Adoraria. Ele falasse, olha, você vai ganhar um programa, mas faz isso, faz aquilo, mas
Se alguém fez isso com alguém, me tiraram fora. Eu era o coadjuvante Então lá. não tem isso. Esse direcionamento lá dentro eu não sempre, tem. eu sempre digo o seguinte, o Big Brother, a gente pode falar o que quiser do programa, tem gente que pode falar mal o que for do programa, mas um programa que permanece aí 22 anos e com alguns audiência programas também. Hoje é um dos programas que está segurando aí a Globo, né? A Globo Sim. tem passado cada dia mais aí com algumas dificuldades e é um dos programas que tem segurado a peteca lá para a Globo bem. Então, lógico que teve altos e baixos ao longo dos anos e tal, mas é um programa que está vivo e bem vivo. Então, é um programa que não pode ficar se expondo muito a esse tipo de coisa, porque tem muita gente lá que não tem nada a perder. Perfeito. Então, se ele começasse a se expor no sentido de, olha, faz isso, faz aquilo, fazendo roteirinho, alguma coisa assim, com certeza isso iria acabar vazando lá de fora e o programa ia perder toda a credibilidade. Eu creio que o programa, pelo menos assim, até onde eu tenho conhecimento das pessoas que participaram, que eu também conheço, eu conheço uma série de participantes de outros programas além do meu, eu nunca vi ninguém falar que houve algo roteirizado. Algo autorizado. Agora, claro, eu tenho percebido aí, pelos que eu tenho visto aí posteriormente a isso, agora nos últimos anos, eu percebo que teve assim, não vou dizer instrução lá dentro, mas eu percebi, por exemplo, algumas pessoas saíram bem canceladas e tal. Eu lembro bem que quando a gente saía do programa, a gente saía no programa ao vivo e já saía da porta e já caía direto no palco para ser entrevistado pelo Bial, no caso da minha época, né? E eu vi, teve um programa aí que agora na pandemia, que teve a recorde de audiência, até teve a Carol Conká, que foi muito cancelada e tal. Eu lembro que eles eliminaram ela e foram para o intervalo, coisa que a Globo não fazia. E nesse intervalo, aí sim, alguém da Globo pode ter ido lá, tentado falar para ela, olha... Mas aí ela já estava fora do jogo, sim, é diferente. Não para ela ganhar, mas alguma coisa assim, olha, aconteceu um monte de coisa aqui, mas você fica tranquila, responda assim, não fala sobre isso e tal. Isso pode ter acontecido, para não criar mais atrito. Mais coisa. Isso aí pode ter acontecido. Ficou até bem caracterizado que aconteceu. Mas em relação lá dentro do programa, direcionar alguma coisa, eu não sei se sim, lá dentro do programa, nesses programas que teve muito, igual esse da Carol mesmo, ela foi chamada no confeccionário, me parece, né, em determinado momento. Aí eu não sei se lá ela foi orientada a pegar leve em algumas coisas, porque estava exagerando. Isso pode ter acontecido também. Não digo que não aconteceu, mas em você fazer realmente um direcionamento, um teatro, alguma coisa assim... Não tem nada disso, né? Não, creio que é real mesmo. É bem real. Eles deixam a coisa acontecer ali natural. Tanto é que até brinquei. Quando eu estava lá dentro, eu falei assim, olha, eu posso falar aqui da Record, da Band, fala do que você quiser. Ah, legal. Tipo assim, se eu quiser ficar lá falando a Band é que é melhor, a Band é que é boa, eles só vão me cortar e me mandar para outra câmera. Só não podia falar, agora acho que só não pode falar de política e religião, né? Porque é polarizado demais, hein? Eu nem sei se não pode. Eu não sei. Porque na minha época não chegaram nem a falar isso para mim. Mas hoje pode ser que as coisas vão mudando, eles podem assim ter falado alguma coisa assim, eu não sei. Eu não conversei com ninguém dessas últimas 2, 3 edições sobre o programa, então eu não posso te afirmar isso, mas também não digo que não aconteceu, não. Realmente as coisas vão mudando, né? Sim, às vezes vai mudando também essas coisas aí. A própria direção vai também direcionando isso. Ela não fala de política aqui dentro. Porque realmente eu não vejo ninguém falar de política. E é um assunto quase que do momento, né? Política, todo grupo você vê falar de política, né? Então você acaba vendo que lá não tem, então pode sim ter essa instrução. Massa. João, muito interessante sua trajetória, cara. Adorei nosso bate-papo. Nem vi o tempo passar aqui, né? Já foi notificado ali pela produção que a gente já passou de mais de 1 hora de conversa. Olha só. Né? Parece que tem 10 minutos, né, que a gente tá conversando. Se deixasse também, a gente ia ficar aqui, ó, conversando, ia voltar para a intervalo pro cafezinho, a gente voltava. A gente voltava. Muito bom mesmo. Obrigada pela sua disponibilidade. Acho que foi um papo super franco, além de você trazer muito conhecimento
para nós aqui falando sobre pecuária. Você também trouxe muito conhecimento para nós falando do BBB e foi bem divertido o que você falou. Eu até te perguntei antes da gente começar, eu falei, olha, tem algum problema falar do BBB? Você falou de jeito nenhum. Então foi muito legal, obrigada pela sua disponibilidade. Foi nota 10 o nosso papo. Eu agradeço, gostei demais também. Se algum dia tiver algum assunto que a gente agregar para falar e retornar, pode contar com a gente, nós vamos voltar. E que desejo todo sucesso para vocês. Eu acho que o programa tende a cada vez mais crescer e decolar. E a gente vai estar aqui para acompanhar esse crescimento de vocês aí. Eu adorei estar aqui com vocês. Só chamar que a gente volta. Coisa Amém. boa. Obrigado, João. E o pessoal que quiser te encontrar nas redes sociais, como é que faz? Tem meu Instagram, tem o Instagram da Fazenda, que é o @Fazenda Pedra do Ouro, e o @João Maurício Dantas Leite. Eu não mexo muito com Twitter e Facebook também não mexo, então eu fico mais ali trabalhando no meu Instagram, e que é a minha rede social principal, que é a que eu gosto de trabalhar, é o Instagram. Perfeito. Então já segue lá o João. E para seguir você, Lara, como é que é? Bom, o meu é @larabrito.real. E você, Pedro? O meu é @porpedromaia. Pode ir lá adicionar que eu vou ter uma honra de conversar com você. É isso aí. Tchau, tchau, pessoal, e até o próximo. Beijo, tchau.